casa, meu irmão. Hoje leremos Salmos 33. Vamos orar? Pai amado, vem sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo e que me ouvirá no futuro. Derrama sobre a vida dela a revelação da sua graça. Impeça que o diabo tome a semente que é semeada no coração e faça produzir todo o resultado para o qual o Senhor envia essa palavra aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 33 diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Quem são os justos? São aqueles que creem em Deus. Porque está escrito em Romanos que todo aquele que crê no Senhor, isto lhe é atribuído como uma justiça. Isso lhe é atribuído como uma retidão. Todo aquele que é justo deve louvar a Deus. Louvar é elogiar, né? É viver uma vida em glorificação a Ele, uma vida para render-lhe glória. Então, todo aquele que é justo, que é reto, louve ao Senhor. Louvando ao Senhor, esses que são retos, esses que são justos, assim eles vivem uma vida compatível com a nova natureza deles, a nova natureza de salvo. Porque todo aquele que crê em Cristo está salvo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Davi, ele foi o primeiro sacerdote, digamos assim, a estabelecer louvor no momento do culto. Antes disso, não se praticava louvar o Senhor com qualquer instrumento de música que fosse, no mesmo momento que se cultuava a Deus. Então, antes deles, não existia. Isso passou a existir com Davi. Então, Davi introduziu na adoração o louvor. E olha como isso foi importante, porque até hoje nós fazemos assim. E um culto sem o louvor, ele não é a mesma coisa. Isso é perceptível, você pode avaliar e observar por conta própria. Ele ama a justiça e a retidão, ou seja, isso é um motivo para elogiar a Deus. Já pensou se ele amasse o pecado, se ele amasse a morte, a destruição? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Deus é tão poderoso que ele criou todo o céu e a terra através da sua palavra. Ele disse: haja estrelas, e elas foram feitas. Ele assoprou e assim fez todos os corpos celestes. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Bem, então, ajuntar as águas do mar num só lugar é porque Deus estabeleceu leis que regem o universo e, dentro dessas leis que regem o universo, Deus, ele conseguiu estabelecer uma organização para as águas desse planeta que antes estavam bagunçadas. E você vê que está escrito aqui, ó, das profundezas faz reservatórios. De alguma forma que eu ainda não sei explicar, existem reservatórios de águas dentro da própria Terra. Águas comprimidas a uma pressão gigantesca, como se elas ficassem compactadas, pequenas,
Então, então existem esses reservatórios de água que foram os mesmos reservatórios de água que o Senhor ele invocou no dia do dilúvio. Porque no dia do dilúvio, Deus trouxe as águas de cima e também as águas de baixo. Não somente as águas de cima, mas as de cima e as de baixo. E trazendo as de cima e as de baixo, o que ele fez? Ele inundou toda a terra com água. Então existem reservatórios de água dentro da terra. Isso ainda não sei te explicar, mas um dia saberei. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Veja, Deus diz, apareça a porção seca da terra. Então, milagrosamente, a porção seca começa a aparecer. Porque Deus é muito poderoso, ele é tão poderoso que com a palavra de sua boca ele faz todas essas coisas. Então, quando ele falou, tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações. As nações, elas planejam. E Deus, ele desfaz os planos dela. Uma ocasião onde isso será verdadeiro e real, será quando? Será em Apocalipse. Em Apocalipse, as nações se unirão umas às outras para destruir a Jerusalém. Mas o Senhor, com uma espada que sai de sua boca, desfará os planos das nações. Então isso significa que Deus governa o universo. Ele criou o mundo, criou o planeta, criou o universo e ele mesmo governa esse universo. De maneira que as nações não conseguem impedir o seu plano e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. É nisso que nós podemos confiar no Senhor. O Senhor, ele é todo poderoso. Como ele é todo poderoso, ninguém consegue desfazer um plano de Deus. Deus sempre consegue o que ele quer nos seus decretos ativos. Aquele decreto que ele emite, em que ele tem o propósito de ativamente fazer cumprir, esse ninguém pode impedir. Por quê? Porque ele move todas as circunstâncias e faz um arranjo celestial para que aquilo se cumpra infalivelmente. Mas, claro, os envolvidos sempre têm responsabilidades nas suas escolhas. Então, Deus faz algo de maneira com tanta maestria, do qual ele sempre sai como justo na história, como correto na história. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. É verdade. Nós no Brasil, graças a Deus, somos uma nação de maioria cristã. E nós somos um povo feliz. Graças a isso. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Você sabe o que é todos? Você imagina Deus aqui no alto, altíssimo e sublime trono. E lá de cima ele olhando para baixo. Todos os habitantes da terra. Deus é tão poderoso, ele é tão alto, tão sublime, que essa é a visão que ele tem. Tem pessoas que têm um sonho, né, de ter uma casa na beira da praia para conseguir ver o mar. Já Deus, ele tem uma casa da qual ele consegue ver toda a terra, sem exceção. Olha que maravilha. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Além de Deus ser onipotente, ele também é onisciente. Ciência vem de estar ciente de algo, vem de estar consciente de alguma coisa. Deus é onisciente, então ele sabe todas as coisas. E sabendo todas as coisas, sendo onisciente, ele conhece tudo que nós fazemos, ele forma o nosso coração. Ele formou o coração que nós temos, né? Então, o coração que você tem de carne literal, ele foi formado por Deus.
E o coração que você tem no sentido figurado, alegórico, que é o sentido emocional, ele também formou esse coração que nós temos. E também o coração espiritual. Mas isso não quer dizer que é Deus quem forma a sua identidade, o homem, como se ele tivesse sendo um tirano e decidindo tudo que todos pensam. Não, não é isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não pode pecar. Então, quando um estuprador, ele é formado, um homem de mau caráter, de má índole, não foi Deus quem formou ele. Né? Você não pode imputar a Deus a maldade, a malignidade e a culpa pelo pecado. Você não pode imputar. Então, Deus não forma o mau caratismo dos homens. Não existe base bíblica para afirmar isso. Então, tem uma doutrina calvinista que ela prega que Deus, ele decreta os terremotos, ele decreta os estupros, ele decreta os crimes, e isso é heresia. Não é isso que o salmista quer dizer, que Deus formou a sua índole, seu caráter, sua identidade, sua personalidade. Deus forma sim, se você se sujeitar a Ele. Só que quando é Ele quem forma, Ele sempre te forma para o bem. Ele sempre te conduz para o bem. Então, quando diz que forma, isso está mais ligado a uma interpretação literal, de que Deus forma como essência, Deus forma como base existencial. Você tem uma alma, você tem um corpo, você tem um espírito. Ele formou isso. Agora, o que vem no decorrer disso, que diz respeito à sua identidade, à sua essência, de quem você é, não. Isso só para aqueles que ouvem o conselho dele. Todo aquele que o Senhor forma, no final, ele se torna uma pessoa que pratica o quê? O bem e não o mal, né? Não é óbvio? Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Bem, não é porque você tem um revólver calibre 38 que você vai ficar salvo de morrer, né, de tiro. Não é porque você tem o carro mais rápido que você vai se livrar de chegar atrasado em um local. Não é porque você é o mais inteligente da sala de aula que você vai passar no concurso público. E assim sucessivamente. Não é porque você é o mais bonito que você vai ser o mais feliz no seu casamento. Então, quando a gente confia, quando nós colocamos a nossa esperança nesses fatores externos, nós estamos, como diz o texto de Isaías, procurando águas em cisternas rasas, vazias, rotas. Então, sempre que você tem a sua expectativa em algo visível, essa expectativa que você tem em algo visível, ela te frustra. Porque por mais que você tenha algo visível do que se apoiar, por mais que você tenha, isso não pode ser satisfatoriamente suficiente para você. Não pode. Se você às vezes se casou com... Eu vou dar um exemplo aqui, mais um. Se casou com a mulher mais bonita que você poderia se casar. Não é garantia que um filho seu vai sair bonito, porque tem muita gente que se casa com... Pelo menos pretende se casar com alguém bonito para ter filhos bonitos. Eu também já tive esse desejo, essa vontade. Mas nem sempre dá certo. Nem sempre o mais forte é o que ganha. Nem sempre o mais rico é o mais feliz. Nem sempre o mais bonito é mais bem sucedido. Então, às vezes sim, às vezes não, sabe? Então, nem sempre. Sendo assim, como é nem sempre, acontece que o único que nós conseguimos colocar a nossa esperança e ele ser
perfeitamente. Ser perfeitamente adequado para nos dar aquilo que nós esperamos é o Senhor. Então, quando você confia no Senhor, ao invés de confiar no quanto de dinheiro que você tem, às vezes você tem um parente que você ama demais e ele fica doente, e você é uma pessoa que já prosperou muito, já enriqueceu bastante, você já é rico. E você pensa, meu dinheiro vai me livrar dessa doença, dessa enfermidade. E você gasta tudo que você tem, todos os melhores médicos do mundo. Não é garantia de que eles vão conseguir resolver aquela doença. Porque a vida é assim. O único que você pode ter esperança, confiança plena é Cristo. Cristo Jesus, somente Ele é aquele que você deposita sua esperança, deposita sua expectativa, deposita sua fé, e porque você depositou, Ele vai lá e faz para você o que você precisa. Inclusive, uma irmã próxima a mim está precisando de fazer uma venda de um terreno, e Deus colocou aleatoriamente, por acaso, um homem no caminho dela para comprar esse terreno. Ainda não deu certo, porém, é fruto de oração. Nós oramos e confiamos no Senhor e pedimos o Senhor para agir, para interferir, para fazer, e o Senhor está fazendo. Então, não confie naquilo que os seus olhos, naquilo que o seu raciocínio lógico te diz que é a sua provisão. Confie em Deus. Somente nele você nunca é enganada ou enganado. Já louvou o Senhor hoje? Hoje é dia de louvar. Em Salmo 33, na nota de rodapé do teólogo que fez essa Bíblia, diz assim: liturgia em louvor ao Senhor, o Deus soberano de Israel. Nos Salmos, as convocações ao louvor, assim como nos versos 1 ao 3, e as motivações para o louvor, como nos versos 4 ao 19, pertencem à linguagem do louvor. Mais provavelmente, as vozes do coro levítico são ouvidas nesse salmo. Talvez o regente do coro falasse, o coral continuasse, o povo respondesse com palavras. Aqui ele está explicando o salmo. Não se conhece a ocasião original, mas a referência a uma nova canção supõe um livramento nacional do tipo que Judá experimenta nos dias de Josafá ou Ezequias. Esse é um entre os 4 únicos salmos no livro que não tem cabeçalho, embora não seja estruturalmente um acróstico alfabético como o salmo que o segue. O tamanho do Salmo 22 versículos, foi determinado pelo número de letras do abecedário hebraico, 22 letras. O corpo do salmo é formado por uma introdução com 3 versículos e uma conclusão com 3 versículos. Ouvimos os louvores ao Senhor, elaborados em 2 partes, e 8 versículos de cada uma. E do verso 4 ao 11 ele diz: porque o Senhor é o Criador, que pelo poder impôs sua ordem na criação. Nenhum poder ou combinação de poderes pode impedir seu plano e propósito de salvar o seu povo. Por isso, seu povo escolhido é a nação bendita. Eu tenho algo a acrescentar sobre o que ele diz a respeito da criação. Estou um pouco cansado. Esse salmo, ele menciona que o Senhor, através de sua palavra, ele criou, criou os céus, criou todas as coisas. Isso significa que foi Cristo quem criou todas as coisas. Por quê? Cristo, ele é dito como a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, quando Deus o Pai dizia, Cristo obedecia e fazia, porque ele é a palavra manifesta de Deus. Então, tudo que o Pai falava, era Cristo quem operava, era Cristo quem realizava. Então, o Pai dizia, haja luz, Jesus fazia a luz. O Pai dizia, haja estrelas no firmamento, Jesus fazia as estrelas aparecerem no firmamento. Porque Jesus é a palavra. Ele é aquele que, sendo a palavra,
cumpre os decretos de Deus. Então, Jesus ele está revelado no Antigo Testamento, em Gênesis, sendo a palavra de Deus. Então, ali, ele, como palavra de Deus, operava a vontade de Deus quando Deus emitia as ordens. Então, Deus disse e Cristo fez. E no versículo 4, nota de rodapé, a palavra a palavra régia de Deus, mediante a qual ele governa todas as coisas. Verdadeira, não é caótica, tortuosa, nem errática. Debaixo do governo do Senhor na criação há bondade, ordem e fidedignidade. Versículo 5. Ama, deleita-se em práticas, justiça, retidão. Aqui sua bondade todas as suas criaturas amam, deleitam na sua retidão. Versículo 6. Palavra criativa de Deus. Num só lugar, reservatórios. Linguagem original relata um dono de casa armazenando seu azeite e seus cereais. É isso. Na linguagem original, do verso 7, é retratado como reservatório, que foi aquela parte que eu expliquei, como se fosse um dono de casa que ele estivesse guardando num reservatório ou num celeiro as coisas que eram mais importantes para ele. Então, Deus, ele criou reservatórios de água dentro do planeta. Isso é impressionante, né? E são águas pressurizadas. Quando Deus criou a gravidade, ao mesmo tempo ele teve que reduzir o tamanho do volume aquático para o planeta ficar finamente ajustado. Nosso planeta ele é finamente ajustado para a vida existir. Por quê? Porque pela palavra de Deus ele subsiste, ele sustenta todas as coisas. E esse planeta, se tivesse 1 milímetro que seja para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, diagonal e por aí vai, não daria certo, não teria vida. O nome disso, na apologética cristã, é ajuste fino do universo. Ele fez um ajuste fino no universo para que você tivesse vida. Versículo 8. Toda a terra diz, todos os habitantes, não somente Israel, mas toda a raça humana, visto que todos experimentam a bondade do governo soberano do Senhor, mas ele faz fracassar todos os desígnios maus dele. Bem, quando a palavra diz toda a terra, é toda a terra. Então toda a terra está cheia da sua bondade. Os ímpios, eles praticam o mal, mas Deus não faz o mal deles sofrer uma reviravolta total e se voltar contra eles. Por quê? Caso contrário, ele não deixaria os ímpios nem ter ar para respirar, nem sol para se aquecer. Então ele faz a chuva cair sobre os maus e sobre os bons. Isso é graça, isso é bondade. Porque mesmo as pessoas que estão em rebeldia, estão agradando a vontade da carne, a vontade de Satanás, eles estão recebendo a bondade de Deus. É muita bondade Deus deixar eles viver no planeta que ele criou, ele deixar eles nascerem, ele deixar eles terem saúde, ele deixar eles terem nuvens que trazem chuva, sol para se aquecer. É muita bondade do Senhor. O Senhor é muito bom. É muito bom. Mas é claro, um ímpio, ele está tão cego no seu pecado que ele não consegue enxergar isso como algo bom, né? Então o ímpio, ele não enxerga isso como uma bondade. Ele pensa que é apenas o curso natural da história. Não, não é. Deus está sendo bom contigo, meu querido. Toda a terra recebe a bondade de Deus. Do 12 ao 19, Israel fica salvo em segurança debaixo do governo protetor de Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer, que é Israel. E do 18 ao 19 de novo, mais outra nota. A composição final da segunda estrofe de louvor da primeira. As duas são culminativas.
e juntas dão expressão ao âmago do louvor. Do 20 ao 22, o modo de o povo corresponder, o compromisso da fé expressa na confissão e na repetição. É isso. Então, bem, o que nós vimos nesse salmo que todos nós que somos justos, somos declarados justos pela fé. Se você crê em Jesus, Deus te declarou justo. Isso significa que você não tem mais nenhuma dívida, você não tem mais pecado, você não tem mais nada contra você. Você foi declarado justo. Justo. Além disso, você tem que louvar Ele com harpa. Você tem que ficar alegre, louvar Ele, elogiar e falar: oh, Deus meu, Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, eu te amo, eu te louvo, eu te engrandeço. Você tem que louvar o Senhor agora que você é justo. Então, Ele, com a sua palavra, criou todas as coisas. Você é muito feliz por fazer parte da nação de Israel, porque em Romanos 11 está escrito que todo aquele que recebe a Cristo se torna um verdadeiro israelita. Por quê? Porque ele tem a mesma fé de Abraão. E Deus considera filho de Abraão todo aquele que crê como crente. Abraão creu. Então, ele formou o seu coração. E ele te protege. Por quê? Porque você tem sua esperança nele. Sua esperança não é em coisas, não é em um revólver, não é em cavalos de guerra, não é no seu emprego. Sua esperança não é em coisas, sua esperança é no Senhor, no Deus de toda a terra, no Senhor dos exércitos. Oremos então. Deus, visita agora essa pessoa. Espírito Santo de Deus, vem sobre aqueles que estão com causas na justiça. Libera favor do céu para que essa porta seja aberta. E ainda essa semana, no dia que essa pessoa ouvir, isso seja liberado na vida dela. Ó, meu Pai, é o Senhor quem opera os dons, não sou eu. Então opera milagres na vida desse povo. Que ao ouvir essa oração, todos que estão doentes fiquem curados, mediante o poder do seu perdão, da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.